Porque no princípio era o Verbo. O que era o Verbo no princípio? O Verbo é o pensamento, a ideia, o Deus pré-existente, isto é, da nossa maneira humana de pensar a existência, é muito diferente da mente de Deus, porque a ideia, o Logos ou o pensamento de Deus é eterno. Por isto, a palavra princípio acompanha a ideia, o espírito, a mente de Deus. Na realidade, antes de tudo, há um pensamento, uma ideia, um propósito. Por isto, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Por isto, está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. Neste primeiro versículo da primeira carta, algo é acrescentado ao Verbo, a palavra vida. Portanto, antes de tudo, no princípio, havia vida. E a vida é o Verbo, é a mente de Deus. Veja que a vida não é a mente humana. A mente humana é uma espécie de vida, mas é uma vida morta por causa do pecado. Nós precisamos de Cristo para termos o Verbo da vida. Vamos mais um pouco e ler o princípio do Evangelho de João. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora nós podemos perceber que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, primeira carta de João, era o Verbo da vida. No Evangelho de João, no princípio, o Verbo era Deus. Portanto, o Verbo é Deus, que é vida, o Verbo da vida. Isto é, aquela mente, aquele pensamento, aquela energia que é eterna, que é viva. Isto é o mais importante. Compreendermos que a vida eterna é a vida verdadeira. Por isso Jesus disse que veio para que tenhamos vida. É a vida do Verbo, eterna, incriada. E esta vida é transmitida a nós por meio da fé em Cristo. Mas vamos ver mais em Colossenses capítulo 1, sobre a criação. Está no versículo 13 até o versículo 20. Vejamos. Ele, Jesus, nos libertou, ou Deus, o Verbo da vida, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Versículo 18. Ele é o princípio.
Jesus é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque agradou a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto, Jesus é o princípio. Ele é o princípio. Agora nós temos a compreensão da vida, o princípio. Nada começa conosco. Portanto, não devemos começar nada sem um princípio. Isto é, não devemos começar nada sem a vida de Deus, a mente de Cristo. Não devemos iniciar sem Jesus. Tudo é por meio dele. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Portanto, é por meio dele e é para ele. Somente é para nós quando nós estamos nele. É somente assim que podemos participar da vida. Ele veio para que tenhamos a vida dele, a vida de Deus, a vida do Verbo. O Verbo é a palavra. Lembre-se, a palavra é a manifestação da ideia, a manifestação do pensamento de Deus. Jesus é a manifestação, por isso ele é chamado de a imagem do Deus invisível, porque ele falou o que Deus pensa. Vamos meditar nisto, porque no Evangelho de João, diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É o mesmo que está em Colossenses. Nós somos transportados da mente nossa para a mente de Cristo. É isso que é ser transportado das trevas para a luz. A vida da carne não é eterna. É uma vida morta, em pecado e delito. Só podemos ter a vida verdadeira por meio da vida do Verbo da vida que é Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Que todos nós estejamos neste princípio. A igreja, ela tem este princípio. Sem este princípio, a igreja é uma invenção da carne, é uma invenção dos homens. Se torna algo humano, carnal, natural. O maior erro dos homens em relação à igreja é esquecer do princípio, que é Cristo. A igreja está em Cristo, começa em Cristo e prossegue no princípio que é Jesus. Louvado seja o Espírito Santo. Meditemos nessas coisas. Amém.